Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa aqui do canal. O meu nome é Abner e hoje a gente vai falar sobre arte. A arte é uma maneira de contorcer a luz, ou seja, de amparar os reflexos que a luz faz em um sistema, em um organismo. Uma vez que a luz é massa e essa massa transporta energia, ou seja, vibra outra massa, a ocupação com essa luz, massa de energia, desvibra as matérias e inaugura novas expressões de expressões já consentidas. Ou seja, a luz é um manto da vida, pois ela coopera com o destacar do sentimento. Logo, a arte é a desexpressão da luz em suas várias formas de se equacionar em um plano, ou seja, se desvibrar-se em um plano. Então, mastigar a luz é dirigir a atenção. E nós, seres humanos, cientificando o processo da atenção, a gente descobriu como dirigir a atenção. Ou seja, a instrumentação do homem prefaz as atenções que ele precisa se descompor para se recompor em função da segurança, que faz a sua fixação dirigir um olhar mais atento, uma atenção. Então, arte é toda e qualquer ocupação de luz em uma matéria que diz destacar um sentido próprio por pertencer àquela segurança, aquele contorcer de organização em um plano. Mas, como somos desensibilizadores de planos, ou seja, arquitetos de fundamentos, né? A gente utiliza muito o fundamentalismo para poder organizar as equações de decaimento de atividade em uma segurança, ou seja, em um controle, né, em um ambiente fechado. Nós descumprimos toda a arte e engessamos uma mira de arte, ou seja, a mira da harmonia mais generalista possível. Como assim? É o exercício social. Vejam bem, em sociedade, todos em contrato, o contrato social, Robespierre, ele prediz a queda do rei e consentindo um contrato social. Então vejam bem vocês, né? No nosso plano de fundo aqui, a gente tem a imagem do que esse contrato social trouxe. Então, para esse estado de arte, para esse estado de arte acontecer, nós precisamos abdicar de todo o complexo artístico
para poder focar nesse meio de contratar-se a se desofender o quanto for preciso para poder se organizar sobre essa ofenda, ou seja, essa segurança, os apertos precisos para poder referenciar a organização. E a organização, ela prestigiou essa ocupação buscando a base da segurança, a referência segura. Então esse é o nosso estilo de vida atual. Então a arte, ela é previsível. Por mais que você venha me falar que cada um tem o seu jeito de sentir e ver a arte, eu concordo plenamente. Porém, a culturalização das referências no plano imaterial, ou seja, na reverberação da reconstrução da matéria num plano dos sentidos, das logísticas, a gente entende que a distração das ondas, né, dos planos, fazem as contrações se organizarem. Ou seja, as palavras que eu falo difratam nos espelhos de quem ouve, nos espelhos sensitivos, né? Ou seja, aqueles que se ocupam da ganância da reverberação soada, né? Da sonoridade, porque o desespelhar dessa sonoridade carrega o consentimento social de conhecer e atribuir desse conhecimento o controle. E o controle é a construção desse plano imaterial, dessas palavras que imantam a energia. Ou seja, nós encapamos todo esse fluxo de energia que desvibra diferente para poder consentir uma igualdade nessa associação de valores. Entendem? E aí, com esse padrão e enaltecimento, a gente tem academias de raciocínio e apuramento sensitivo para essas variações que hoje são muito grandes. Por exemplo, a biologia, que procura padrões para poder referenciar a natureza, a química, que produz padrões para referenciar reações químicas em cadeias dos seres humanos. Isso tudo é muito inteligente e isso é arte. Porém, o desvanecimento das artes por protagonismos de alguns que consentem mais, principalmente o concernir do efeito familiar, em protesto das demais vanguardas, a gente compreende que quando um nascimento ocorre, esse nascimento significa a composição de um ser que se faz nesse contrato a esperança de ser uma integral muito superior ou mais superior do que os dois seres que descontrataram entre si para poder comporem um ser mais adaptado. Então isso é degralizar, né? Você, a partir do
em soterramento, né? Nem em soterramento, não. É você a partir dessa degralização desses consensos, a gente soterra o passado ou as partes danosas e desoficiais do passado para poder oficializar uma revolução do presente com esses nascimentos ou com essas reformulações dos seres, né? Isso é a atualização de ser num processo de escala social. Então, as entidades sociais que viviam antes e cooperavam com os estilos de vidas, né, foram sendo desatualizadas pelos efeitos das artes presentes que se instalaram para melhores nos qualificarem sobre os efeitos dos nossos trabalhos de hoje. Então a utilização desses recursos, né, nos recursa a recusar o passado que diz estar sendo soterrado para poder andar em solos presentes. E é o que estamos fazendo, né? Se a gente pegasse aqui na internet, vamos ver se a gente acha aqui. Se a gente pegar um vídeo aqui, parece que eu achei Salve, salve, rapaziada, como é que estão? Não é isso não. Vou tentar achar um vídeo que explique. Vamos lá. Aqui a gente tem um vídeo de Nova York. Então, isso aqui já é mais antigo. Então, a gente já consente uma diferença, né? Olha os carros, os modelos dos carros que sofreram atualização, o figurino das pessoas. Vamos ver aqui. Então o estilo de vida já era outro, né? E tudo isso vai sendo soterrado, principalmente as ideias que a gente percebeu por experimento que não eram acessíveis, né? Por exemplo, utilizar recursos para certas coisas, né? Quando você tem recursos melhores e mais coerentes para serem usados, né? Isso em todas as áreas, né?
Vamos ver se tem outro vídeo aqui. Vamos ver esse aqui. Olha esse vídeo. Olha os carros. Isso é por volta dos anos 50. Ao estilo de Sakata. Bom, e aí, isso é arte e conceitos de artes, né? As artes, elas são vivas porque elas se desocupam com os efeitos arteriolares que os grupos de indivíduos, sendo assolados pelas artes, dentro de um campo de previsão estudado experimentalmente, afirmam sobre instruções das integralizações que as artérias consentem para poder admitir reflexão boa, né, no sentido bom do artefato artístico, ou seja, o artefato que engrena no ambiente uma variação do consentimento da passagem, né? Ou seja, a arte é qualquer manifesto, qualquer engrenagem, qualquer matéria que desexpressa uma adequação que vai inadequalizar o ser sobre um diferencial previsto até que as suas artérias se desafinem ou se reafirmem para poder complementar essa matéria, esse manifesto, essa reverberação consonantal. Porque uma vez que a gente é previsto e se funda nas seguranças, olha, veja só esse edifício e o tamanho dele, né, a altura dele, ele só é previsto em estar nesse meio por conta da estruturalização dele. Assim como nós, em crescimento, nós só conseguimos nos esticar nesse eixo por conta das estruturas, né, que são variáveis das composições celulares presentes nos diversos órgãos que a gente tem, né, nesse conjunto. Bom, agora que vocês viram, né, isso aqui é arte, isso é arte, tudo é arte. Porém, aos meninos arteiros, bom, agora que a gente viu, né, conseguiu ver essas questões sobre arte, a gente vai começar a se contentuar, né, com a atenção, atuar nas maneiras lógicas da arte. Então a gente vai fazer uma navegação aqui e vai destacar qual que é a preliminar que a arte obedece, né? Vamos pôr aqui o que é artéria. Artérias são vasos sanguíneos que garantem o transporte do sangue do coração para os diferentes tecidos do corpo, permitindo desse modo que ocorra fornecimento de oxigênio e nutrientes para todas as células. Opa, pera aí, vamos quarar essa afirmação aqui, ó. Quarando afirmações.
artéria. Artérias são vasos sanguíneos que garantem um transporte, garantem. Então a gente tem uma garantia do transporte do sangue do coração para os diferentes tecidos do corpo, olha. Vamos pôr aqui, diferentes tecidos, ok? Do corpo. Corpo é a nossa casa, né? Então eu amo minha casa, vou pôr aqui, corpo. Permitindo desse modo que ocorra o fornecimento de oxigênio. E nutrientes para os tecidos celulares. Bom, beleza. Nutrientes faz mexer? Não, né? Só que oxigênio faz. O oxigênio, ele mexe no calibre, ou seja, contração. Isso que o oxigênio faz. E por que a gente precisa das contrações dos vasos? Porque os vasos, por serem tecidos, né, eles debandam tecidos. Eles debandam a organização a partir de ritmos de afeições. Então, as afeições, isso aqui é muito importante. Afirmações. As afeições, elas fazem, vejam vocês, isso é, eu não sei aqui. As afeições, igual eu estava falando sobre o oxigênio nos vasos, eles permitem os vasos se locomoverem sobre o destaque colinérgico do ambiente, principalmente das massas enérgicas que entram e são disparadas laboriosamente a partir das interjeições mecânicas. Então, queira você acreditar ou não, existe uma adequação lógica feita pelo ser humano que está revelando cada vez mais as instruções que fazem desse conjunto movimentos. Então, essas cadeias de movimentos, elas são sobre a colinergia oxigênica, que faz a partir das dispersões enérgicas, sensores térmicos, sensores onde os vasos eles conseguem fazer constrição ou desconstrição e cooperar com o ritmo da carruagem, né? Então isso é tecido, né? É você fazer os desenaltecimentos, mesmo em estruturas rígidas. Os tecidos eles consentem vibração, claro que com um limite, né, percussivo, né? Se você deslimitar esse limite, né, é claro que é difícil, porque você tem estruturas que delineiam os vasos e desimportam os vasos para que eles não saiam fora do plano, né? Não façam isso aqui, ó, né? Então, quando você coloca rigidez nos vasos, ó, você meio que permite que eles vibrem, mas dentro de uma rigidez, né? Então a arte vai ser você vibrar com carinho, né? Você fazer isso aqui no vaso. Mas como? Se a gente não colhe energia,
e a gente desoxigena essa energia a partir de instruções, a sensibilização dessas instruções com parâmetros precisos desparametrificam atingimentos nas artérias que fazem elas dispulsarem ritmos cada vez mais diferentes, que fazem a atração concorrer com a atenção até que a pessoa consiga um eixo colinérgico de atenção. Então ela faz o afeiçoar, fazer ritmos de cerebelação. E aí ela consegue olhar para uma pintura e destacá-la, né? Fazer leituras colinérgicas. E isso é arte a partir das camadas desses conjuntos de traços. Bom, desvanecendo essa corroboração, a gente tem ressignificando as artérias, né? Artérias e veias, vírgulas ou pontos de interjeição, que são para nós discursos de passagem. Então é como se isso aqui fosse as articulações. Então, se eu tenho articulações, né, como essa aqui, ó, articulações. E aí, aqui eu tenho um eixo do corpo, né? Por exemplo, o ombro, o braço, e aqui eu tenho a mão. A mão, né? Então aqui a gente tem eixos de construção rítmica das artérias. Vamos pôr que a igualdade aqui, ela refere-se à artéria, né? Isso é artéria, né? Então veja bem vocês, né? Você tem a pele e dentro da pele você tem as artérias. Nessas igualdades aqui, se na matemática, que é um tema de dissolvimento consentido a partir das adequações de operação, o sinal de igualdade é um produto. Logo, a artéria é de produto abduzida. Então, nós revelamos o ser material, ou seja, o ser que se realiza a partir da dinâmica material. Isso é honesto, viu, pessoal? Isso não é honesto, não. Isso é honesto. É honesto da parte. Porque isso é revelação, né? Quarando as afirmações, né? Nós estamos colocando as afirmações para poderem se dissolverem a partir de sabões, né?
Por quê? Porque é a rima, né? Ó. Então, artéria rima. Você não tem a Ave Maria? A Ave Maria. Se você pegar uma ave, porque ave, ela mostra muito bem o vaso, o processo do vaso em voo. Por quê? Porque ela é a matemática do juízo. Do juízo da passagem. Da passagem. Por quê? Porque quando ela abre os braços assim. Vamos ver se a gente tem uma outra. Aqui, ó, perfeito. Essa é a matemática do voo. Aí vocês me perguntam por que a matemática do voo? Não entendi nada. Pelo seguinte, cara, né, a gente tem no sistema lógico da razão do universo a forma redonda como um modelo previsto de harmonia. Então a gente tem a harmonia aqui, ó. E aí qualquer desescalar dessa ordenada é harmônico. E aí eu posso dividir essa harmonia sempre por 2, que vai dar, vai consentir eixo harmônico, né? Então se eu pego isso e divido isso por 2, eu escalo isso a partir de um padrão, né? E aí eu tenho sempre a divisão levando o meio em consideração. E o meio é isso aqui, ó. O meio é a centralização de uma passagem. Logo, o meio, a divisão por 2, ela diz significar para mim a atenção, né? É a atenção. O meio diz significar para mim a atenção. Ou seja, a atenção do que vem de fora para dentro. Olha aí eu fazendo o eixo de fora para dentro. E esse eixo A, né? Esse eixo A de fora para dentro, veja bem vocês, me faz entender meus limites de capacitância sobre a expressão que vem de fora para um dentro. Então, isso é o limite da minha interjeição. E olha a ave, né? Se eu fizer o arco aqui da força que ela utiliza para voar, você tem o meio da sua atenção, né? E isso é a sua harmonia frente a um voo, né? E é isso que promove a sensibilização dela, buscando a segurança de ser em estar. E isso é a arte que ela faz para viver, né? E aí ela tem um limite de esticar esses braços, né? Por exemplo, chega até aqui, ó. Porém, a força que ela faz descompensa o arco, né? Faz uma compensatória sobre sobre essa matemática. Então, aqui a gente meio que tem essa consideração e tem o plano de profundidade, né? Dessa espécie, dessa árvore. Então, a rima é a orientação da circunferência, porque a circunferência frente a um plano
ela desconsente a partir dos pontos que ela toca. Só que uma bola, né, ela toca o maior número de pontos possível, né? O maior número de pontos toca. E se o maior número de pontos toca, ela anda com segurança. Ela se desmovimenta com segurança, pois ela consente nessa escala aqui, ó, o seu discurso, né? Então a gente tem um desescalar aqui sobre essa pressão no solo que a bola faz, que no mesmo grau, né, aplica-se por cima por causa do núcleo, né? Ctrl C, Ctrl V. Veja só. Ctrl Z. O que a gente vai fazer? Vai virar para cá, né? E agora vai virar para cima. Não, peraí. Pronto, agora deu certo. Sem querer eu mexi aqui, né? Aí, ó, agora vai dar certo. E aí aqui, ó, isso aqui é a bola, né? E aqui a gente tem um núcleo da bola, né? A massa, o raio, né? E aí vocês conseguem ver a semelhança? Então, a bola, ela representa, né, no quadro, na arte, na moldura, a harmonia que integra sobre essa passagem maior discurso em nós, né? Então, dependendo das interferências que a arte faz nessa bola, ou seja, o passe, dependendo do passe, essa bola vai sofrer tipos diferentes de inflexão. E a inflexão nas artérias, elas estão para vários consentimentos, né? Por conta das fibras comunicantes. Se você consegue espaçar as fibras, você consegue desondular melhor essa interjeição visual. Então você é que diz, o ambiente diz chuta e você acompanha o chute e faz veia, né? Faz a diferença oxigenada que você gasta para poder fazer esses movimentos colinérgicos e desaveia a subtração desse oxigênio, né? Ou o gasto desse oxigênio, para que ela possa recompor esse gasto, como um pintor recompondo a sua tinta depois de gastar. Então é basicamente isso, ó. Conceitos por trás dos traços que arranjam uma decodificação prevista. Então, sempre antes de fazer qualquer coisa, existe um previsto sobre essa harmonia que essa espécie conhece.
por desinstituição do seu organismo em unidade de instantes consentidos nessa harmonia. E a harmonia é isso, é essa imagem aqui, ó, essa Ave Maria aqui, ó. Entendem? Por quê? Porque ela faz assim a Consola. Aí sobre os seus seus vasos, interferências, ela desmodela até conseguir andar da forma que o sólogo desintegra melhor a segurança. É isso aqui, ó. Isso é descompasso. Isso é percussão, né? Então, às vezes na percussão a pessoa tá andando assim, ó, com as rodas meio assim, e aí ela precisa de fazer assim, 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 assim. E aí isso é o efeito da arte no organismo. Já ouviu falar da Mona Lisa? Existem pessoas que dizem que a Mona Lisa ela foi pintada, né, de uma forma que o Leonardo da Vinci, lá na época de 1500, né, ele conseguiu achar um eixo, né? Vamos pegar aqui, que desexpressava a vida sobre a desarmonização de alguém que vê a vida por um outro ângulo, né? Então ele conseguiu prever a ejeção, o ângulo de ejeção que diz a porta dos vasos, decodificarem a transcrição dessa vida, ou seja, dessa informação. E esse eixo é o seguinte, né? É a média das coisas, né? Esse é o eixo. Olha, aqui a gente tem essa média, né? Só que se a gente mexer com esse ângulo aqui, ó, e com esse, a gente encontra vamos pegar mais um. A partir da Ave Maria mesmo, né? Da ave que rima, os triângulos de sustentação, né? Que fazem com que eu mire os ritmos de descompasso, que descompassam a obra. E esses ritmos eles são destilados a partir dos limites musculares, né, de cadeias musculares. Então, nesses limites a gente faz interferências, né? A gente interdigita a partir do olhar. E aí o nosso olhar passa a expulsar a partir desse foco que a gente estabelece, né? Então é como se eu imprimisse a vida do reflexo do meu olhar. Então a atenção que eu dou me faz refletir a pintura em uma vibração que ela meio que se encanta, né? É como se ela seguisse essa linha da minha orientação aqui, ó, da minha impressão. Por conta que quando eu olho bem para a face dela, eu consigo interjeitar essa escala aqui, ó, esse olhar dela, e fazer nessa adequação da pintura dos olhos, olha,
nessa decodificação um ritmo que me faz acreditar que ela está movimentando os olhos e tal, que ela está olhando para mim. Então sempre tem essa indireta dos vestidos de uma arte, né? E aí, para ler a arte, a gente sempre tem esses eixos aqui, ó, né? A gente vai delimitando as partes que mais nos interessam. Se a gente quiser focar na mão, a gente precisa de fazer isso aqui, ó. Fazer interjeições nas mãos, né? Vamos pôr aqui, ó. E aí nessas interjeições eu consigo destriangular o campo de observação e fazer melhores referências, né? Isso é você pegar de um reflexo e refletir ele com mais atenção em algumas partes, né? Então você divide a área. Isso é muito interessante. Bom, vamos lá. E isso trabalha as escalas de rima. Logo, quando você conhece as escalas de rima, se você pega réguas, você consegue desritmificar o padrão a partir dessa interjeição. E aí, desritmificando o padrão, você consegue soar o ritmo com cada vez mais porção de luz. E logo, como luz é massa e massa é energia, e energia dentro de um sistema é vida, logo você transporta a vida de uma arte ou dos dados de uma arte para você e se alimenta dela, né? Ou dos códigos dela. Então esse é o código Da Vinci, né? Por quê? Porque a artéria rima. Arte de rimar marciais, né? Ou seja, de você conseguir melhores valores de artéria para poder deslimitar a artéria. Então, se deslimitar a artéria, vamos pegar aqui, ó. É você esticar a artéria e recosturar, né? Vamos pegar aqui, ó, artérias. Então, você vê que você tem artérias e veias que caminham juntas. Uma precisa da outra para poder fazer os balanços de oxigênio. Oxigênio é um gás no qual ele é um produto, né, do metabolismo das plantas, e esse produto de metabolismo que é em gás coopera nos estímulos das regiões que o sangue faz, né, a ejeção. Uma vez que esse oxigênio ele atrai energia, né, dessa energia na forma da qual os vasos eles se orientam. Então tem essa questão, né? Você vê que um vaso sem oxigênio, a célula morre. Então a célula oxigenada, principalmente as células dos vasos, permite circular melhor esse produto. E aí, como é que você estica, né? Você faz renovação e adequação do aumento
da capacitância sensitiva desses vasos? Você precisa de fazer uma reação em cadeia, né? E a reação em cadeia que você faz é atividade física, uma vez que a atividade física faz com que você ganhe maior número de volume respiratório, ó, volume respiratório. Imagens. Não estou. Quantidade total de ar presente nas vias aéreas de um adulto é tipicamente 5 a 6 litros, né? O volume máximo de ar que é possível inspirar ao fim de uma inspiração normal se conhece como volume reserva inspiratório. A capacidade inspiratória é o volume máximo que pode ser inspirado, né? Só que se você faz atividade física, né? Aqui a gente tem gráficos de representação. Aqui, ó. O volume inspiratório é o quanto você consegue preencher. E tudo isso é estresse. É estresse por inspiração, expiração e inspiração. Inspiração, você está enchendo seus pulmões de ar. Quando você faz atividade física, você sobreaquece essas regiões porque elas precisam trabalhar muito mais rápido. Esse sobreaquecimento faz um efeito de um vaso extensão, né? É o que a gente chama de dilatação. Então, essa dilatação, variação nas dimensões de um objeto devido à variação de temperatura. Então, quando a gente faz muito exercício, ocorre isso aqui, ó. Existe a dilatação. Só que a dilatação de um exercício previsto faz com que a gente cresça e desenvolva melhor capacidade de relacionar-se com o meio. E isso fundamenta a rima, né? A rima de uma construção. Porque é como se a gente conseguisse fazer ter mais áreas no sentido previsto, né? Como a gente falou, ó. Vamos nos atentar aqui, ó. Sentido previsto da harmonia, contato. Então, o contato é a harmonia, uma forma de consentir a harmonia. Então, a gente tem essa forma aqui de contato, né? E isso aqui, ó, a gente tem uma fatia desse contato. Vejam vocês. Esse triângulo aqui vai representar para nós o contato da superfície dessa bola, ok? Tudo bem? Então, para mim descompor esse contato, eu vou fazer o vetor da soma que diz escala que diz escala toda essa contagem aqui, ó, desse contato, que é a soma desses varais, uma vez que a gente sabe que tem um decaimento penumbra, né? Vamos pôr aqui, ó, a penumbra do bolos de radiação
Vamos ver se a gente acha aqui, ó. Então é isso aqui, ó. Toda radiação ela decai exponencialmente para os lados do seu feixe maior, do seu raio central. Então, vamos ver se a gente tem radiação. Vamos por terapia. Seja melhor aqui. Aqui, ó. Quando a gente irradia algo, vamos ver se a gente consegue essa imagem mais maior. Isso é arte, né? Também, mexendo com a arte. A gente tem um raio que é delimitado pela janela. Vamos pegar essa imagem aqui. Isso aqui não é nave espacial, nem ET não, viu, pessoal? Que o pessoal confunde às vezes para poder fazer um estado da arte. E aí a gente tem a janela aqui. E essa janela, ela representa o tamanho do raio. Do raio que vai sair por uma fonte. A gente tem uma fonte aqui, ó. E aí nessa fonte ela manda energia para todos os lados. Porém, nesse lado aqui ela tá fechada, nesse lado aqui ela tá fechada e aqui para cima ela tá fechada. Então a única janela que abre é essa para a luz sair. Então a luz vai sair dessa forma aqui, ó. Ela vai vir aqui assim. Opa. Não. Vamos pegar, vamos copiar essa. Vai vir aqui assim, ó. E aí o vetor dessa janela vai se desexpressar assim nesse organismo, ó. Então a maior somatória vai vir para o meio aqui, ó, porque é o que tem mais força. E aqui para os lados, né, vai descompassar o valor dessa força. Então se a gente pegar uma régua, né, aqui, ó, e fazer assim, ó, vai haver esse decaimento. Não, peraí, acho que aqui é assim. Então, tá vendo essa sombra aqui, ó? Desenho. Existe um decaimento em arco. Esse arco, ele diz proporção na medida em que o vetor ele decai sobre o tamanho da janela. Então é como se fosse o dente, né? Ó, aqui, prestem atenção. Ctrl C, Ctrl V. Existe um decaimento assim, ó. Ctrl C, Ctrl V. Como se fosse a gente estivesse enxergando uma estrada, sabe? A gente pega, diminui, e isso é decaimento. Pois existe uma divisão por 2, ou pela a divisão, no caso, vai ser pela área da circunferência, né? A divisão vai ser barra
barra 2 pi r ao quadrado. Essa que vai ser a divisão desse decaimento, né? E aí, se para esse lado tem Ctrl C, não, Ctrl Z, vamos agrupar. Pro outro lado também vai ter. Só que olha só, inicial, inserir. Esse decaimento ele vai ser elíptico, olha. Sempre destriangulando até chegar a um ponto que ele vai ser bem pequenininho, porque é rítmico, é propagação no universo, entende? É assim que ocorre o decaimento, né? A partir dessa propagação. Então, a atividade que essa fonte vai fazer nesse organismo vai decair assim. Só que uma estratégia de decaimento é o decaimento laborioso. Vamos pôr aqui, ó. Decaimento da atividade laboriosa, né? O labirinto ele faz interjeição de ângulos nas paredes para das esquinas aumentar a área de superfície de passagem. Vamos ver se é isso? Vamos pegar aqui um labirinto. E isso é o instinto, o labirinto, ele refere-se ao instinto do organismo em decair atividades superiores. Excelente, né? Excelente. Vejam só um exemplo de labirinto. Então, é um recurso. O labirinto é um recurso do organismo para poder decair as atividades superiores, né? Que atividades superiores? As atividades das energias. Ora, tudo é energia, ou tudo se banha em energia, principalmente nós. Então, esse decaimento aqui, ó. Esse decaimento aqui, ó, dentro de um corpo, né? Ele vai buscar estratégias de labirinto. Logo, labirinto está para adaptação celular receptiva. E como que você acha que os vasos expressam seus contatos com as atividades? Ora, meu caro, contato com as atividades. Ora, meu caro, de forma da arte rima, né? Como a arte rima? A partir desse decaimento aqui, ó. Como desse decaimento? A partir dessa adequação. Como? É o que a gente vai ver, ó. A partir da insolação de contato ativo. Ou seja, o espelho. Um espelho do contato. É debrando dado marca debreando da insolação. Então
Sabe esse negócio de que marcas na Terra? Não é isso aqui não, mas isso aqui é um exemplo legal para poder falar sobre isso, né? Isso aqui é o que os caras fizeram na Terra. Marcas na Terra por pegadas. Não, também não é isso, né? Isso aqui representa um instante, né? Então, em um instante que o camarada passou nessa terra, né? A pressão da pegada dele fez revelar o ritmo colinético da atividade, né? Então, isso é uma atividade. Isso é um ponto de captação de uma atividade. Logo deixou marca na Terra. Toda a inatividade dessa atividade no organismo vai se distribuir a partir de labirintos, né, que percorrem essa atividade. Se essa atividade se tornar superior, o labirinto ele vai se esticar. Entendem? Então vamos pegar aqui, ó, na Terra de trator. Vamos ver aqui. Então olha só, perfeito o exemplo aqui, ó. Aquilo ali, a pegada anterior mostrada, ela é um instante. Agora isso aqui é a soma dos instantes, ou seja, existe uma somatória muito maior. Se a gente vê isso aqui no organismo, sobre esse algo no ritmo, né, que é algo nesse eixo do ritmo, a gente tem a atividade no sangue. E aí vocês têm a expressão de uma atividade que dentro dessa constante vai dizer ao organismo que o trator está passando, porque ele deixou marcas. Entendem? E aí essas marcas elas podem ser soterradas, mas estarem no consentido do senso, né, da armazenação colinérgica, de desexpressar, pois a gente desremarcar essa. Eu vou mostrar para vocês. Então, vamos concluir o raciocínio aqui, ó, porque isso é a artéria, né? Vamos ver aqui, ó. E aqui, ó. Então, se esse pra mim aqui vai ser um vaso, né? Se algo passa no meu vaso, né, ele deixa a marca. E aí a marca é o algo no ritmo, né? Tem algo no ritmo. E o que é o algo no ritmo? É só assinatura. E o que é a assinatura? É todo o conjunto de valores. Né? Valores que consentem o seu registro nessa transdução de sinal pro organismo, pro harmonismo, né? Porque um sinal no organismo ele se torna harmonismo. E aí depois que o organismo desdecai essa fonte passando no organismo dessa forma aqui, ó. Se for uma pegada, é só isso aqui, né? Ó. Se for uma pegada, vai ser só isso aqui. Vai ser só um ponto. Vai ser só isso aqui, ó, uma pegada. Agora, se for constante, a fonte ela vai decair desse ponto. Então, ela vai ficar assim, ó, né? Vai ser constante, só que ela vai decair desse ponto. Agora, se não for só nesse ponto, ela vai decair assim, ó.
desse movimento. E aí vai se formando elipses, sempre dividindo por 2πr ao quadrado. Não, 2πr. Não é 2πr ao quadrado, não. Quer dizer, vamos conferir aqui, ó. Área de uma circunferência. É πr ao quadrado. Só que como a gente vai dividir por 2, é 2πr ao quadrado. Tá certo. E aí a energia vai decair. E o organismo, ele vai, se for uma energia superior, ele vai laboriosamente fazer labirintos das marcas. E aí depois disso ele vai soterrar. Depois ele vai soterrar isso aqui, assim, ó. Ele vai clonar a integralização, ou seja, as células elas vão vir para cá, basófilos, macrófagos, e vão interceptar o vaso, algo no ritmo do vaso, para pintar, né, para soterrar essa interjeição no organismo. E aí ele vai fazer a renovação dessa camada e vai ganhar essa superação. Então isso é um metabolismo, né? Abolir esse algo no ritmo e construir algo, uma camada superior de arteriolar ficar sobre esse algo, ou transpor esse algo no ritmo. Entendem? E aí os disparos arteriolares ficam mais tranquilos na hora de trabalhar esse algo no ritmo das suas artérias rimas, né? Rimas das energias. Energias são massas que batem, né? Se você pegar um olho, né? Desenha um olho. O seu olho, ele é atacado por energias a todo momento, né? E aí quando a energia bate, você faz interjeições para poder oxigenar valores no ritmo, para poder esse algo não bater superior na região que não suportaria contra-atacar essa energia, né? Fazer a contração. Então ele descontrai muito mais rápido do que você pensa para poder te proteger, o olho. Então assim, ó, dar à luz referencia seu nascimento, e desse nascimento um contrato que combina-se por ser vivo a atualização do vivo em descumprimentar suas artes no cuidado de servir a sua esperança. Descumprimenta no cuidado de servir a esperança. Descumprimenta. É mais ou menos isso. Então a luz ela é a constante que desmembra-se a recombinação orgânica para dar renovação
nos ritmos que circuitivarão as atividades já aderidas nos transportes de nutrientes e oxigênio para as regiões que recombinaram um ser de ser e se servir desses algos. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente se relaciona com as pessoas, principalmente de forma muito íntima. Uma vez que essas pessoas, elas transmitem algo no nosso ritmo que a gente fica dependente, né? Porque é como se fosse uma bomba sináptica. Sabe, bomba de ar. Sabe essas bombas de ar aqui? Né? Imagina essa bomba de ar, essa contração, né, nesse vaso aqui, ó, mandando um tipo de ar com fluidos para sinapses, né? E aí essas sinapses, né, olha só, recebendo ar, elas entram em curto por conta do ar que a bomba X está mandando, e aí essa bomba X manda tanto ar que acaba desexplodindo e tomando o lugar de sinapse, né? E aí é como se fosse aquele vírus Brainiac vírus. Brainiac, sabe o vírus Brainiac? E aí ele vai tomando todo o organismo, né? Ele vai tomando todas as sinapses a partir da desfibrilação desintuitiva que ele faz com o organismo, né? Não achei uma imagem boa. E aí Brainiac da Justiça. Vamos ver se a gente acha, né? Então aqui ele se conecta com todos os percursos sinápticos, né? Essa pessoa, e aí essa conexão faz com que a pessoa ela fique viciada, né, no ar que essa pessoa faz, né, no serviço que essa pessoa faz, né? Agora eu vou mostrar uma infecção das meninges. Meningite. Aqui um pouquinho. Meningite, que é o tecido conjuntivo do cérebro. Imagine você, né, e o seu cérebro, sua estação de espelho receptivo, onde tem vários labirintos de cuidados com as colinergias diárias. Se você sofre um ataque desse, né, ou você se desrompe pelo comprimento constante com alguém, né, você cria essa atividade de desfibrilar em função de alguém, né, que prometeu amor para você e aquilo. Você gera uma desencamada, né? Você meio que faz uma camada de complexo sobre esses efeitos, né, de tratos no seu sinapse, e aí aquilo fica pedindo, né? Fica chamando, né? Tipo, vibrando à espera do alimento, como se fosse uma bomba, ou como se fosse o coração, né? É como se você falasse assim: sinapse é igual ao coração, logo
sinapse na falta de oxigênio vai pedir coração. E logo sinapse na falta da pessoa que desfibrila, né, daquela pessoa que você se relacionou, aí vai ficar com fome, e aí sem fome vai se sentir sem oxigênio e vai se sentir assim, ó. Essa dor pode ser tanta que pode lesar regiões, né? Esse lesamento pode até levar a câncer, viu? Por causa dos estresses. Tem vários cânceres, né? Vou mostrar, ó. Cavernoma é um tipo de neoplasia no cérebro que os achados na ressonância magnética mostram parecer com cavernas, né? Os achados. Olha a massa, como é que é. Olha como é que fica a região, né? Tem que tomar muito cuidado, né? Meningioma. Olha só os achados. É por causa das desprogramações relacionadas a essas oxidações de efeitos, né? Então é preciso ter muito cuidado, principalmente quando as pessoas são novas, imaturas e assim, relacionamentos com as matérias, com fogo, com água, com pessoas, eles têm responsabilidades muito grandes no organismo, porque olha, é como um trator passando sempre em um lugar, né? E esse distrator faz arte. E a arte com áreas de rima ficam ritmados, né? Eles ficam ritmados nessa necessidade, criam fundamentos de necessidade. Então é como se dessem a luz, né? Ou dessem a fonte de luz, fonte de energia, para poder fazer esse efeito, né, no organismo de comprimento, né? Tem atividades e planos de vida, né, efeitos assim, ó, que demoram muito tempo para decair no organismo. É como se fosse uma ave muito grande, sabe? E aí essa ave assim, ó, fizesse assim, ó, como se fosse um gavião da vida, agrupar, sabe? Então olha só, olha o que ela faz, né? Olha aqui. E aí, dependendo do tempo, né? Tipo assim, você terminou o namoro, isso aqui, ou então uma pessoa querida morreu, olha só o que acontece. Uma alta sobrecarga de decaimento, né? E aqui é como se fosse dentões, né? A coroa dessa pessoa, o que ela fazia para você era tão grande que ela encheu vazões, olha. Ela fez muito vazões. Aqui, ó. Aqui é um vaso, aqui é um vaso, aqui é um vaso, aqui é um... Então, isso faz contorcer o sangue, faz contorcer a sensação sanguínea desse ultrajar no organismo. E esse ultrajar no organismo é que sobre os vasos confere resistência. Logo, uma pessoa que não está conseguindo bomba que faz suficiência para poder mandar sangue, ela se torna insuficiente. E aí essa insuficiência faz a pessoa ficar depredada, né? No estado desartificado da coisa. Ou seja, nesse estado aqui, ó. Só que sem coberta, sem estrutura, né? Esse estado aqui, ó, desestruturado.
sabe? Todo desestruturado. Nem assim, né? Nem assim fica assim, ó. Na verdade fica assim, ó. Né? Não fica assim. E aí olha só que estado da arte. Isso aqui é o estado da depressão, né? Do desespero. Então, muitas pessoas se encontram nesse estado, nesse momento, né? Então a gente tem que entender isso. Porque, ó, se você tem uma ordenação, você consegue passar pelos labirintos com cautela, com calma, sem bater nas paredes. Pois esse labirinto ele já está feito, ele está dentro de você, é a sua estação sináptica, é a sua reverberação percussiva dos seus conselhos musculares. Então essa estação aqui, ó, ela já está aí, ó, ela já é funcionante. Isso é você no estado molecular. Agora, quando você vai passar, se você não tiver calmo, né, você não vai conseguir fazer o trajeto direitinho. Vai fazer os contornos para poder levar a energia para o lugar adequado. Ou fazer o espelho adequado para poder fazer o novo repensado da proposta de passagem. O que você vai fazer vai ser tipo assim, aí tipo assim, aí você preenche aqui, aí você viu que aqui não é, né? Aí você vai, tipo assim, é assim que funciona o seu organismo, né? Aí se você se você sempre erra, você vai preencher sempre os lugares errados, e aonde que precisava de sangue, né? Você não vai conseguir preencher, e aí você não vai conseguir fazer as operações com exatidão, como você costuma fazer. Bom, eu vou parar esse vídeo por aqui e depois a gente continua falando, porque eu quero falar muito mais sobre esse redimensionamento da arte, uma vez que é muito interessante entender isso, porque é isso que desacorda o cérebro e labirintifica nossas reprogramações de memória muscular para poder dessoterrar passados de forma segura, para que eles não voltem depois de mortos, né, ou depois de enterrados, para assombrar a gente, ou seja, para dificultar a nossa passagem laboriosa de sangue. Então, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo aqui, dessa cadeia de vídeos sobre a arte da rima, né? Em outros casos, eu vou mostrar como as pinturas, né, que são midiaticamente propulsionadas a partir de vários efeitos de transcrição de sinal, ou seja, de propagandas, fazem com que a gente enalteça de formas sequeladas, né? Sequeladas por informações que tangenciavam um aflorescimento dessa sustentação, com bases em destiladores de culturas que vagam o raciocínio de artistas, desconsiderando só o príncipe, né, da causa. Tudo bem, é desportivo, é concentrado, é referente, porém é bom entender que existe esse príncipe nas cadeias de disposição do homem em contrato social, para ele trabalhar
e não distanciar muito os limites que o homem consegue controlar nas aprovações dos outros homens, uma vez que existe a balança de ser e estar sobre esse contrato, né? E o atendimento a esse contrato às vezes a gente é dispercussivo, né? Uma vez que a gente enxerga tantas pessoas boas, porém sem nenhum mérito a não ser eles mesmos nesse contrato social de afirmar, né? Uma vez que existem umas dissoluções de desvio desses encantos, principalmente dissoluções familiares, né? Que exijam consentir, na maioria das vezes, que o maior estado da arte é a reprodução e o cuidado dessa reprodução, que desespelha a esperança, o futuro, né? Não está errado, porém existem coisas a serem levadas a cabo de consentir uma série de valores que não estão sendo consentidos nesse âmbito de administrar razões para viver, né? A internet, ela tem consentido e modificado essas redimensionações. Por quê? Porque existem muitos pais que lamentam por falta de informações, né? E aí eles acabaram avançando sem consentimento dessas informações, etapas que eles poderiam ter esperado para poder avançar. E aí, sobre essa verdade e sobre a tecnologia, a gente está formalizando melhor essas informações para que as coisas comecem a acontecer no tempo certo, sobre as respostas certas, sobre os conhecimentos que vão dizer convictuamente as responsabilidades dos responsáveis de uma arte, principalmente uma arte que descontrata a esperança de um futuro melhor. Então a gente precisa de tomar muito cuidado com isso, e levar muito mais a sério do que tem sido levado, uma vez que nós temos médicos para todos, juízes para todos os tipos de valores, leis que uniformizam eventos sociais. Nós temos pessoas que defendem estados das artes desde o século XV, XVI em diante. Nós temos professores, organizadores, artistas de todas as formas possíveis nessas vibrações científicas. Porém, nós precisamos mais sensibilidade quando se fala de colocar uma vida no mundo, né? Alguém que vai viver e vai sentir, vai se dizer pronto para conhecer todo esse conjunto habitacional e esse contrato de ser vivo. Então, é inadmissível no dia de hoje, com as informações que a gente tem hoje em dia, de se permitir colocar alguém no mundo no qual não tem como, a gente não tem recurso para dar tudo aquilo que esse alguém venha querer ter. Entendem? Né? E é muito duro você ter que cobrar aquilo que não se era cobrado no passado para as pessoas terem. Uma vez que as coisas têm sido cada vez mais fáceis de aderirem, né, e consentirem, não faz sentido, né? A gente está vivendo um dissentido com o nascimento,
com a luz da vida. E aí a arte está sendo descartada no sentido mais puro e mais pleno, em função do capital e dessa propriedade, né, nas pessoas, né, a propriedade de valor capital. Muitas mães engravidam para poder receber pensões, né? Vê se pode um raciocínio desse no dia de hoje. E aí eu conversando com amigos, eu vendo a forma, amigos não colegas, eu vendo a forma como eles falam sobre isso, eu fico abismado. Como pode ter decaído tanto assim o valor humano, né? Por que a pessoa, só porque conheceu a dessintetização mecânica, pode olhar para a pessoa assim, para o ser humano, alguém que é tão detectante das raízes dos seres? Como pode? Mas o capital faz as pessoas se dissolverem em função dessa interjeição. Por mais que sejam só soluções para poder desenmontar raciocínios e investigações, para poder desolhar outros ângulos, né, dessa resolução harmônica, por mais que seja isso, isso seria um pecado contra a vida se a gente permitir isso, né? Na minha opinião, principalmente no mundo que a gente vive hoje, né? Então a gente precisa de ter pensar muito, principalmente com o enorme número de informações que a gente tem, se está na hora certa de fazer alguma coisa, se a gente tem capacidade, se acontecer eventuais coisas dentro desse processo, eu vou conseguir lidar, vai ter gente que vai conseguir lidar para mim, né? Tem que ser um projeto muito pensado. Então não é à toa que os namorados, antes de casar, namoram, sei lá, 10, 15 anos, para poder fazer todo esse curso bem direitinho, né? Esse curso para poder responder lá na hora, assim, certa, se vai sim querer ter filho ou não. Então isso não é uma coisa assim que se resolve com 3 meses de relacionamento, sabe? Né, coisas de jovens, né, serem levadas em conta, e se levar na justiça. Jovem não pode, não deve, deve ser impossibilitado a qualquer custo. É um pecado contra o ser, uma vez que precisa de uma orientação, uma estrutura muito mais rígida do que a nossa desconsideração permite hoje em dia. E isso tem feito mal para o mundo, né? Essa falta de consenso, isso é uma quebra moral, principalmente com as pessoas que sofrem por isso, uma vez que as crianças, elas são iludidas muito mais facilmente, elas são impulsivas. A gente constrói um monte de brinquedo, um monte de coisas para poder segurar a criança. E quem falou que o adolescente é desigual? Quem falou que pessoas que estão passando por processos de depuração, de crítica, de pontuação, que são esperados, que esperam dessa pessoa, quem falou que essas pessoas elas estão assim tranquilas e com a vida toda relaxada e conseguem pensar direito? Então a gente precisa, né, de olhos vivos e interjeitando esse tipo de patrocínio na vida, esse tipo de organização.
fica claro que isso no estado da arte vai só gerar dano, né? Não tem assim, dentro desse contrato social justiça nenhuma que desreverencie essa causa, né? E aí tudo isso deve ser bem, na minha opinião, bem planejado, principalmente pelas bases de seguração social, né? A prevenção, né? A gente não tem várias coisas que previnem, né? A garantias, né? A gente precisa de construir prevenções, principalmente para pessoas jovens, né? Não é só escola, isso e aquilo. Precisa de muito mais segurança, e a gente precisa às vezes de quebrar ovos para fazer bolo, né? Às vezes a gente precisa de desolhar as rimas das leis para poder ver se não existe um bolo, né? Uma rima melhor, uma receita melhor que descontrate e coopere com as decisões e com os erros dos nossos filhos e filhas, dos nossos jovens de hoje em dia, né? Existem crimes que eles respondem até hoje, né? Pessoas velhas que respondem sobre acusações de coisas que elas fizeram que elas não são culpadas, né? E a gente sempre tem a esperança de mudar o futuro para melhor. Então esse é uma integral, esse é um conselho meu sobre esse ajuizamento, né? Uma vez que já é muito difícil, a gente já tem muita descontração para impulsos, principalmente sexuais. Tem hora que a gente precisa intervir com muito mais ordenadas, né? Chega de falar sobre isso. E aí a gente se vê no próximo vídeo. Então, um abraço a todos. Fui.